Quando eu comprei a minha primeira plana manual alguns anos atrás, eu achei que ela ia me trazer possibilidades, que eu ia conseguir melhorar o padrão, a qualidade e principalmente a quantidade de projetos que eu faria na marcenaria. Na prática, o que aconteceu foi que eu me senti um merda completamente derrotado, porque a ferramenta chegou para mim e eu simplesmente não consegui colocá-la para funcionar. Porque esse tipo de ferramenta aqui não é a ferramenta que você tira da caixa e sai usando. Você precisa um conjunto mínimo de conhecimento e de habilidade para usar essa ferramenta aqui. Eu simplesmente joguei a minha num canto e deixei juntando ferrugem. Se você se identifica com esse tipo de situação, esse é o vídeo que você precisa para deixar a sua frustração de lado e começar a usar a sua plana manual, sentindo satisfação em ter a ferramenta e não frustração por ela estar juntando ferrugem dentro de uma caixa. Na época, eu não tinha o conhecimento básico necessário, até que um dia eu decidi que eu iria buscar esse conhecimento e aprender tudo o que eu precisasse para colocar a minha plana em funcionamento. Só que foi uma tarefa bem complexa, porque o conhecimento ele está muito espalhado, disperso e desorganizado na internet. Então eu precisei assistir horas e horas de vídeo, ler artigos, conversar com pessoas, entender um pouco melhor, fazer testes, errar, estragar a minha primeira plana para comprar a segunda e depois acertar. Mas depois de tudo isso eu consegui juntar esse conjunto de habilidades e de conhecimento necessário para colocar uma plana em funcionamento. O que eu estou fazendo hoje é o vídeo que eu não tive naquela época. Eu estou resumindo tudo com uma didática focada em você que está começando, para que você consiga deixar a frustração da plana manual de lado e partir para a satisfação de usar a plana manual em um projeto. Esse vídeo foi dividido em 7 tópicos diferentes, onde eu vou abordar desde a escolha da compra da plana até o aplanamento de uma peça para você usar em um projeto de marcenaria. Se você dedicar o seu tempo e prestar atenção naquilo que eu quero te explicar hoje, eu tenho certeza que você vai ter plenas condições de colocar a sua plana manual em funcionamento. O primeiro tópico do nosso vídeo vai ser sobre a aquisição da plana, sobre marcas, modelos, opções que você tem no mercado. Sempre que eu mencionar alguma coisa, vai ter informações adicionais ou links adicionais na descrição do vídeo, então sempre dá uma conferida na descrição, tudo vai estar organizado e em ordem para você poder acompanhar e ter acesso a esses conteúdos extras que eu for mencionando no decorrer do vídeo. Primeira opção de compra que você tem de plana manual é entrar no Mercado Livre, numa loja de ferramentas e pesquisar lá por plana manual. Tudo que aparecer nas buscas desse site normalmente vão ser planas chinesas de baixa qualidade e de baixo custo. Essa é a primeira opção de compra que você tem. A plana chinesa ela é fabricada a rodo lá na China, vem para cá em container e é vendida aqui a 100, cento e poucos reais, às vezes menos de 100. Qual que é o problema desse tipo de plana? Você precisa fazer um grande trabalho de retífica dessa plana para conseguir colocar ela em funcionamento. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o processo feito em uma dessas planas chinesas para deixar ela minimamente funcional. Essa opção, a plana chinesa baratinha, é onde você vai gastar menos dinheiro, mas você vai ter que trabalhar mais horas para deixar a plana funcional. Então essa é a primeira opção de compra. A segunda opção de compra também é uma plana chinesa, só que a marca dessa plana vai ser Stanley, é a Stanley Global. Também é fabricada na China, só que com componentes de um pouquinho mais qualidade e um pouquinho mais durabilidade, teoricamente. Na prática tem algumas peças bem ruinzinhas também. O que a Stanley Global oferece a mais do que as chinesas padrão fundo de mercado? Ela oferece um pouco mais de qualidade e você vai precisar trabalhar um pouquinho menos para deixar ela minimamente funcional. Não quer dizer que ela não tem defeitos, longe disso, ela também vai ter defeitos, vai precisar ser retificada, só que você trabalha menos horas para deixar ela utilizável. Pelo menos essa é a lógica envolvida no assunto. Na prática, sempre podem ter peças de planas chinesas baratinhas boas e planas da Stanley, por exemplo, péssimas. Tá? Então, pode acontecer exceções a isso que eu acabei de mencionar. Na Stanley Global você gasta um pouquinho mais para comprar a ferramenta e trabalha um pouquinho menos para deixar ela funcional. Outra opção que você tem para adquirir plana é comprar uma plana antiga, de marcas como Arbor, Borer, Metril, Stanley da época da indústria brasileira ou importadas, as Stanley Bailey. Então você tem no mercado de usados muita oferta dessas planas se você procurar com cautela, com precaução. Por que eu digo isso? A plana usada ela é uma loteria. Tá? Se você não entende de plana, não é um caminho que eu indico que você siga, porque você tem que examinar com muito cuidado a ferramenta antes de comprar ela. E comprar plana usada pela internet, eu particularmente não recomendo e não o faria.
A plana antiga, ela precisa de um processo de restauração para entrar em funcionamento, ou se você comprar ela já restaurada, ela vai estar pronta para uso, mas daí ela vai custar mais. Mas se você for fazer a restauração de uma plana, tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei esse processo também para você ter uma noção, pelo menos, daquilo que você precisa executar. A plana antiga normalmente é um pouco mais cara do que uma plana nova chinesa, às vezes muito mais cara, mas precisa passar pelo processo de restauro para entrar em funcionamento. A vantagem é que os componentes dessa plana são de altíssima qualidade, principalmente a lâmina, os parafusos de ajuste, então era uma plana que era fabricada com um zelo um pouquinho maior. Então você gasta mais e trabalha bastante também caso você vá fazer a restauração. A outra possibilidade de compra que a gente tem aqui no Brasil é essa plana específica aqui. É uma plana importada através da Amazon, vendida com exclusividade pela Amazon aqui no Brasil. É uma plana da marca Spear Jackson. Ela vem importada dos Estados Unidos, porém ela é fabricada na China. Só que, diferentemente das planas Stanley e chinesas básicas, os componentes dessa plana são muito mais bem feitos, muito mais bem usinados, de extrema qualidade quando você compara com uma chinesa convencional ou com uma Stanley global. Então, na minha opinião, para um hobbyista, para uma pessoa que está aprendendo a usar plana manual, é a melhor equação de custo-benefício das que eu mencionei até agora. É a que menos tempo você vai precisar trabalhar para deixar ela minimamente funcional. Eu vou deixar o link da plana na descrição, se você quiser conferir, fica disponível aí. Eu paguei pela minha 315 na época, mas vira e mexe ela está em promoção abaixo dos R$300. Então até R$350 hoje vale essa plana aqui, no meu ponto de vista. É uma plana que, com menos de 1 hora de trabalho, você deixa ela funcional. Então é a melhor equação custo-benefício para quem está começando agora com pouco conhecimento e com pouco valor. Agora, para finalizar esse tópico sobre a aquisição da plana, os tamanhos de plana. Número 3, número 4, número 5, 6, 7, o que eu vou comprar? Se você está começando agora, eu recomendo que você compre a número 4 da Spear Jackson. Eu acho que é a plana mais versátil para você começar a utilizar, para você aprender sobre plana manual. Depois, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo a ferramenta, você vai gostando daquilo que você está fazendo, ou não, mas daí você vai começando a entender melhor essa questão das numerações, as utilizações de cada uma delas, para você poder ir agregando mais planas no seu inventário de ferramentas. Eu acho que o kit para você fazer projetos usando planas manuais seria uma número 5 para desempenho de bordas e superfícies maiores, uma número 4 para acabamento de superfícies e uma block plane, uma plana pequenininha para acabamento de chanfros, bordas e grão de fibra de topo, por exemplo, nas madeiras. Então eu acho que esse conjunto, uma número 5, uma número 4 e uma block plane, é o conjunto para você, hobbyista, trabalhar de forma satisfatória com planas manuais. Mas se você está começando, uma número 4 vai ser suficiente para tudo aquilo que você precisa nesse primeiro momento. Depois você evolui conforme o seu conhecimento da ferramenta aumenta. Agora vamos ao tópico número 2 do nosso vídeo, que é conhecer as partes da plana, o nome de cada uma das peças e a função de cada uma delas. Aqui eu tenho a Spear Jackson número 4 e aqui a chinesinha que eu fiz retificação, que tem vídeo aqui no canal. A primeira peça que você vê de cima na plana aqui, nessa parte do conjunto principal, essa parte aqui, ela se chama capa. E ela pode ser presa basicamente de dois jeitos. Nesse caso aqui ela tem um parafuso que você, ao soltar o parafuso, remove a pressão. Isso aqui faz uma pressão de alavanca nesse conjunto aqui. E esse tipo de capa aqui tem uma alavanca aqui com uma espécie de mola, digamos assim, que quando você solta, alivia a pressão para você fazer a remoção. Então essa peça de cima aqui da plana se chama capa. Para fazer a remoção da capa, você ou puxa essa alavanca aqui ou solta esse parafuso aqui, dependendo do tipo de capa que a sua plana tiver. Então puxa aqui, solta e puxando para cima e para o lado aqui você vai remover a capa da plana. Ela encaixa num parafuso que engata numa seção menor de uma ranhura. Então aqui, soltando o parafuso, alivia a pressão e você consegue fazer a remoção da capa. Embaixo da capa a gente tem o conjunto de ferro e contraferro da nossa plana. Ferro é o nome que se dá à lâmina da plana, que fica na parte de baixo. Esse aqui é o ferro, a lâmina da nossa plana. Esse aqui é o contraferro ou quebra-cavaco. A função da lâmina é cortar a madeira e a função do contraferro é fazer a ejeção do cavaco que vai sendo cortado da madeira. Então ele fica posicionado aqui de forma que a lâmina começa a cortar e o cavaco é jogado para fora da plana, não fica embuchando aqui a parte da boca, da parte do corte da plana. Então,
ferro é a lâmina, contraferro ou quebra-cavaco é essa peça de cima. Eles são presos um ao outro por um parafuso aqui na parte de baixo. Você precisa sempre usar uma chave adequada para soltar isso aqui. Ao soltar o parafuso aqui, que prende ferro e contraferro, você vai sempre puxar o contraferro para trás aqui, para ficar longe da aresta de corte, girar ele para o lado e daí você consegue fazer a remoção, ou seja, tirar a lâmina, o ferro, do contraferro. Então aqui eu tenho as duas peças desmontadas. Essa desmontagem sempre vai ser necessária quando você for fazer a afiação do ferro da sua plana. Essa peça que fica aqui embaixo, que serve de cama, de mesa de apoio para o ferro e para o contraferro, se chama frog. Em tradução seria sapo. Então essa peça aqui, onde todo o conjunto de ferro e contraferro fica assentado, fica apoiado em cima, se chama frog. No frog ficam presos os dispositivos de ajuste. Então aqui eu tenho o parafuso que eu posso regular a pressão da capa sobre o conjunto aqui, para colocar mais ou menos pressão, para prender mais ou menos o conjunto de ferro e contraferro. Aqui na parte de baixo atrás tem um parafuso que serve para fazer o ajuste do frog, que vai aumentar ou diminuir o tamanho da boca da plana. Esse parafuso aqui é o ajuste de profundidade, que vai colocar o ferro mais para fora ou retrair ele, tirando mais ou menos material a cada passada da ferramenta. Essa alavanca aqui é o ajuste lateral, para você deixar a lâmina perfeitamente alinhada com o solado da plana. Então você faz o ajuste lateral para não ficar um canto da lâmina mais baixo que o outro. E esses dois parafusos aqui servem para fazer a remoção do frog aqui do solado da plana. Eu vou soltar aqui só para você ver ele sendo removido também. Aqui você pode ver com um pouquinho mais de detalhes, então, o frog. Agora que a gente tirou os demais componentes, sobrou aqui o corpo da plana. O corpo é composto, então, pela base de ferro fundido aqui e pelas alças, pelos manípulos que você vai usar para fazer a pega da ferramenta. O da frente se chama knob e o de trás se chama tote. Virando a plana aqui, do lado de baixo, nós temos o solado. A parte que vai ficar em contato com a madeira que você vai estar aplanando se chama solado e essa abertura no solado se chama boca. Agora você consegue ver aqui dentro com mais detalhes o parafuso de ajuste do frog que permite aumentar ou diminuir a abertura da boca da plana. Depois eu vou explicar mais sobre ajustes. Chegamos ao terceiro tópico do nosso vídeo, onde eu vou falar sobre afiação. A primeira coisa que você precisa fazer na tarefa de afiação é achatar as costas da lâmina do ferro da sua plana. É isso que vai garantir uma boa afiação posteriormente. Se você não tiver uma superfície plana nas costas desse chanfro, na parte de trás desse ferro, você não vai conseguir boa afiação indiferente do que você faça. Por isso essa é a primeira tarefa. Para achatar as costas, você usa uma superfície, uma base plana, como granito ou vidro, com uma lixa colada em cima. Eu geralmente uso lixa 220 ou 280 nessa tarefa. Só que você não precisa perder tempo para ficar achatando toda essa parte das costas da plana. O que você precisa é uns 4, 5 milímetros próximo da aresta de corte. Isso é o suficiente para você ter uma boa afiação. Então, caso a sua lâmina tenha algum tipo de empenamento que esteja dificultando o trabalho de achatamento das costas, você pode colar 2 pedaços de fita crepe na borda dessa base com lixa e colocar a lâmina apoiada nessa fita crepe com uns 5 centímetros além dela e daí fazer a remoção de material mais próximo da aresta final de corte. Isso garante que você trabalhe menos, mas mesmo assim consiga atingir um bom resultado. Afinal, você só precisa que a parte final dessa lâmina esteja completamente plana para garantir uma boa afiação. Depois que você achata a parte de trás da lâmina, do ferro da sua plana, você precisa então fazer o chanfro principal que dá o formato para essa lâmina. Esse chanfro é feito normalmente em 25 graus. Então o que você vai fazer? Colocar essa lâmina em um gabarito. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer e usar gabarito para afiar a plana. Então você vai colocar essa lâmina em um gabarito, configurar isso para 25 graus e usando essa mesma base com lixa, por exemplo, você vai trabalhar no chanfro, de forma que esse chanfro fique uniforme em toda a extensão da sua lâmina e preferencialmente no esquadro em relação à lateral do ferro da sua plana. Esse chanfro não precisa de trabalho em excesso, não precisa de polimento em excesso, afinal ele dá o formato da lâmina e não a aresta final de corte. Eu sempre trabalho esse chanfro até a lixa 280 ou 320 e depois dou uma polida nele usando um strope de couro. Mais do que isso não é necessário para você começar a usar a sua plana. Uma vez que você achatou as costas do ferro da plana e fez o chanfro em 25 graus, você está pronto agora para definitivamente afiar essa lâmina. O
que você vai fazer? Colocar essa lâmina no gabarito de afiação e configurar ele para 30 graus. A gente vai fazer um micro chanfro, uma aresta de corte agora, que vai servir para cortar a madeira que você vai estar aplanando com essa plana. Com o gabarito configurado para esses 30 graus, então você vai fazer a afiação em pedra abrasiva, em pedra de afiação ou até em lixas usando uma base plana para isso. É nessa etapa que você precisa caprichar mais, porque é aqui que vai sair a aresta final de corte do ferro da sua plana. Então você começa a trabalhar esse micro chanfro, eu começo pelo menos, na lixa 400 por aí. Geralmente o que você terminou de trabalhar o chanfro, você começa a trabalhar o micro chanfro dos 30 graus. Então, por exemplo, se você terminou em 320 a partir do chanfro, começa em 320 a fazer o micro chanfro. Você não precisa exagerar, comer muito material, esse micro chanfro vai ter 1 milímetro e pouquinho no máximo, e é essa aresta de corte que você vai reafiar posteriormente. Você não vai fazer todo o trabalho de novo, achatar as costas, fazer o chanfro, fazer o micro chanfro, não. A afiação de manutenção é feita só no micro chanfro posteriormente. Então você vai fazer essa afiação, vai ir até uma lixa 1000, 1200, 2000, o que você tiver aí, e no final fazer um polimento. Essa micro aresta de corte precisa estar espelhada, polida, para que você tenha um bom desempenho da sua plana. Depois que você afia a sua plana, sempre é bom você fazer a remoção de rebarbas de cantos, por exemplo, quebrar um pouquinho o canto do ferro da plana para evitar que ele arranhe, que ele marque a madeira, e também nas costas onde você fez o achatamento, é interessante você fazer um polimento para remover possíveis rebarbas da afiação. Tópico número 4 do nosso vídeo, eu vou falar sobre a retífica mínima necessária para que uma plana funcione adequadamente. Eu vou mostrar aqui a peça, o que você precisa atingir de objetivo, mas o passo a passo de como fazer isso está naquele vídeo onde eu fiz a retífica de uma plana chinesa, e também tem algumas coisas nos vídeos sobre restauração que estão disponíveis aqui no canal. Na parte do solado e das laterais da plana, o desejável é que você tenha uma superfície plana. Então você vai fazer o lixamento, se necessário, dessa superfície até você verificar que essa superfície está completamente plana. Não precisa ser algo perfeito, porém há pontos críticos aqui que precisam estar planos entre si, em uma linha de planicidade, para que você consiga um bom desempenho. Então, não tem problema se aqui no meio esse ponto central for um pouquinho mais baixo. Se aqui esse ponto central for um pouquinho mais baixo, isso não impede que você use a sua plana. Porém, a lateral aqui toda, nas duas laterais, a ponta aqui, a parte ao redor da boca da plana aqui tem que estar em uma linha de planicidade. Então, nem que a plana não esteja perfeita em algum ponto aqui, em algum ponto mais para trás, você vai conseguir ainda assim usar a sua ferramenta. O preferível é que tudo esteja plano, mas não é estritamente necessário. Quanto melhor for o solado da sua plana, melhor vai ser o resultado no uso da sua ferramenta. A parte da boca da plana aqui é interessante que não haja nenhum tipo de rebarba para não riscar a madeira, e se ela estiver retinha aqui, em um ângulo reto em relação à lateral, por exemplo, é melhor para você fazer a regulagem, principalmente a parte da frente. Então quando você coloca a lâmina aqui, tem que ficar uma distância uniforme, paralela aqui da boca da plana em relação à aresta de corte da sua lâmina. As laterais da plana você pode retificar, você pode usinar, mas isso não é uma coisa primordial. Se você conseguir fazer 90 graus da sola, do solado da plana em relação à lateral, perfeito, mas se você não conseguir, isso não vai impedir a sua plana de funcionar corretamente. Aqui na parte interna, onde o frog fica apoiado, essas superfícies aqui precisam estar planas. Esses dois pontos de apoio aqui na parte superior, e aqui os pontos onde apoia a extremidade, o final do frog aqui tem que estar completamente plano para você conseguir uma boa superfície de apoio. E o ângulo aqui da boca também é interessante que esteja de acordo com o mesmo ângulo da extremidade da ponta do frog. Depois que você acerta essa parte aqui do corpo da plana, você acerta também o frog para que ele apoie corretamente nesses pontos aqui, para que ele não fique torto, bambo de um lado para o outro aqui quando acontece o apoio de uma peça na outra. Ele tem que ficar completamente apoiado para evitar vibrações na hora de utilizar a sua plana. No frog, o que você precisa buscar é uma superfície plana aqui, que serve como mesa, como cama de apoio do ferro e do contraferro. Então, quando você conseguir aqui uma superfície uniforme nesses pontos de apoio aqui, você vai ter uma plana boa para você utilizar. E aqui na parte de baixo, então, essas superfícies aqui também precisam estar planas e perfeitamente apoiadas na parte do solado, na parte do corpo da plana, como eu acabei de mostrar.
A parte do ferro, uma vez que você está com ele afiado, não precisa de retífica, então já está ok, pronto para funcionar. E a parte do contraferro, ela é um pouquinho mais crítica, porque ela pode prejudicar você na hora de utilizar a sua ferramenta. O que você precisa buscar aqui? Primeiro, uma superfície lisa aqui. Você pode fazer um pré-polimento, não precisa ser espelhado, não precisa ser nada do tipo, mas uma superfície lisa aqui que facilite com que os cavacos que sejam ejetados da plana deslizem sobre essa superfície aqui, não ficando agarrado, não ficando preso aqui. Então isso vai facilitar um pouco o uso da ferramenta. Então a parte de cima aqui, que esteja lisa o suficiente para facilitar a ejeção do cavaco. Na parte de baixo, a parte que apoia no ferro da plana aqui, ela tem que estar usinada linear, de forma que quando você coloque o ferro na plana, então você vai montar ele aqui, ele vai apoiar desse jeito aqui, e ele vai vir aqui próximo da aresta de corte, então você vai montar ele assim. Daí o parafuso vai prender uma peça na outra. Quando você apoiar aqui o contraferro no ferro da plana, você vai olhar por esse orifício aqui, contra a luz, e você não pode ver nenhuma passagem de luz, ele tem que ficar 100% apoiado ali, fechando toda essa emenda aqui, ó, de forma que não haja nenhum ponto de entrada de luminosidade. Isso garante que o encaixe das duas peças está ok e que não vai haver o embuchamento, digamos assim, dessa parte do encontro das duas peças aqui na hora que você estiver usando a sua plana. Então, ambas as peças precisam casar perfeitamente aqui. Quando você apertar o parafuso, você olha por esse orifício aqui, não pode ter nenhum ponto de entrada de luz aqui no encontro das duas peças. Então, isso é o desejado para o contraferro. Já a capa geralmente não precisa de usinagem, mas às vezes precisa algum desbaste aqui na parte de baixo, porque ela também precisa apoiar de forma uniforme, sem ficar torta aqui em cima do contraferro, para fazer um apoio uniformizado aqui e garantir uma redução máxima de vibrações na hora de utilizar a plana. Então essas são as usinagens mínimas necessárias para você colocar a sua plana em funcionamento. Tópico número 5 do nosso vídeo, montagem e ajustes básicos da plana. Então eu tenho aqui o corpo da plana, a primeira peça que você vai botar para fazer a montagem vai ser o frog. O frog tem ou uma chapinha metálica ou um detalhe na própria fundição dele, como nesse caso aqui, que vai encaixar no parafuso de ajuste que fica aqui na parte de baixo. Então você vai ter que posicionar isso de forma que fique encaixado corretamente nesse dispositivo. Uma vez que você posicionou o frog no lugar dele, você vai colocar os dois parafusos aqui que dão o aperto final dele. Quando você for colocar esses parafusos aqui, você não dá o aperto final nele, quando encostar você volta um pouquinho em ambos os parafusos, e daí você confere se o encaixe está correto, você verifica aqui se a distância das extremidades aqui da ponta estão iguais, tipo, se tem a mesma distância daqui até o começo da boca aqui, e daqui até o começo da boca, então se está paralelo à boca da sua plana, então você acerta essa posição para depois fazer o ajuste final. Para fazer o ajuste de profundidade do frog, é por esse parafuso aqui na parte de trás, que eu já mostrei anteriormente, aqui por baixo. Então quando você apertar e soltar esse parafuso, o frog vai ser movimentado para frente e para trás. Para fazer esse ajuste, você precisa soltar esses dois parafusos aqui, eles precisam estar soltos, e daí quando você mexer aqui no parafuso de ajuste, o frog vai movimentar. O objetivo dessa regulagem do frog é limitar essa abertura aqui da boca da plana, a distância entre a borda da lâmina e a boca da plana aqui, quanto a boca fica aberta, digamos assim, na sua plana. Quanto maior for essa abertura, mais material a sua plana pode remover por vez. Quanto menor for essa abertura, menos material ela remove por vez. Via de regra, você deixando aqui um meio milímetro é mais do que suficiente. Se tiver muito fechado, pode entupir tudo aqui com cavaco, pode não ser a abertura suficiente para ejetar a madeira que vai ser cortada, e se tiver muito aberta, pode remover muito material por vez e tornar o resultado do aplanamento insatisfatório. Sempre apertar firmemente os parafusos, mas não precisa tirar água. Tá? Isso aqui é ferro fundido, é fácil de você estragar se você der aperto em demasia. Então cuidado com isso. Aperta de forma firme, mas não precisa tentar tirar água de parafuso não. Depois que você montou aqui o corpo principal, você vai fazer a montagem então do ferro e do contraferro da plana. Aqui a parte do chanfro, a aresta de corte, então o contraferro vai nas costas, aqui na parte que foi achatada. Você vai colocar ele aqui, tem o orifício de encaixe do parafuso e depois a ranhura de deslizamento. Então você vai colocar o parafuso aqui no orifício de encaixe e vai deslizar ele aqui para cima. Quando deslizou, você gira ele aqui, sempre mantendo isso aqui longe da aresta de corte na hora de fazer a montagem. Agora você vai puxar isso aqui para perto, vai deixar aí uns 2, 3 milímetros, vai começar a apertar o parafuso aqui do outro lado, vai apertar até que ele começa a pegar a pressão, e não deixa a peça solta aqui para você conseguir fazer a colocação dela na posição correta.
E daí você vai puxar aqui mais para perto da aresta de corte. Vai tentar deixar isso paralelo à aresta de corte, tentando deixar a mesma distância em cada uma das pontas. E daí aqui a distância é de mais ou menos 1 milímetro. Quando você quiser fazer uma remoção maior de material, você deixa o contraferro um pouco mais longe aqui da aresta de corte. Então deixa 1,5 milímetro, por exemplo, 2 milímetros. Quando você quer fazer acabamento de superfície, você vai deixar o contraferro mais próximo da aresta de corte. Depois a gente vai ter que testar e ver como está o desempenho da plana. Às vezes precisa ajustar isso, desmontar e ajustar isso conforme você vai usando a sua plana. Depois que você posicionou, você faz o aperto final do parafuso aqui, sempre cuidando para não deixar escapar a chave, não espanar a cabeça de parafuso e nunca apertando em demasia. Afirmar, mas não em excesso. Uma vez que você montou o ferro e contraferro, você vai colocar isso no corpo da plana. Aqui tem um parafuso que vai servir para firmar a capa depois, ele vai encaixado nesse orifício aqui, e esse outro orifício aqui é onde encaixa essa alavanquinha aqui, que é o ajuste de profundidade da lâmina, então que vai para frente e para trás, colocando a lâmina mais para fora ou retraindo ela mais. Então tem que encaixar corretamente nessas posições aqui. Então você vai colocar aqui, cuidado para não bater a aresta de corte, então você mergulha a lâmina lá no fundo, deixa eu botar mais de lado aqui, ó. Você mergulha a lâmina lá no fundo, que daí ela vai encaixar nesse primeiro parafuso aqui, e daí você procura a posição para colocar aqui a alavanquinha de ajuste. Caso não encaixe corretamente, você mexe aqui no parafuso de ajuste de profundidade, para frente e para trás, até você conseguir fazer encaixar corretamente ali e fazer o encaixe adequado da lâmina. Uma vez que você colocou a lâmina no lugar, vem a capa. Aí você vai colocar a capa aqui, vai deslizar ela para dentro do parafuso. Se não está encaixando no parafuso aqui, se está com muita pressão, você solta um pouquinho esse parafuso aqui para ela encaixar. E se está muito solto, você aperta um pouquinho o parafuso. Então ela precisa chegar aqui e encaixar nesse parafuso. Depois você vai fazer a pressão para prender todo o conjunto, ou com parafuso, nesse caso aqui, ou então com a alavanca, no caso daquele outro modelo de plana. Aqui você pode regular a pressão apertando mais ou menos o parafuso, e aqui a pressão é regulada pelo aperto desse parafuso aqui. Quanta pressão que precisa existir nesse conjunto aqui? O suficiente para prender tudo, mas não para travar tudo. Por quê? Quando você fecha a capa aqui, você precisa conseguir girar livremente esse parafuso de ajuste de profundidade aqui. Então você tem que ter condições de pegar aqui com 2 dedos, assim ó, levezinho, e movimentar o conjunto. Quando você faz isso, a lâmina vai ir para frente ou para trás aqui, para ter mais ou menos profundidade. Então a pressão que você vai fazer na capa aqui é que vai determinar se está correto ou não o dispositivo de ajuste. Então você tem que conseguir mexer esse dispositivo de ajuste aqui para ambos os lados e tem que ter pressão para isso aqui não ficar solto balançando. Então é um ajuste que precisa um pouco de prática, você precisa descobrir como fazer isso para que fique firme, porém sem travar o dispositivo de ajuste. Se você apertar demais a capa aqui e você forçar aqui o parafuso de ajuste de profundidade, você pode quebrar essa peça, essa alavanca aqui que faz o ajuste aqui e pode danificar a sua plana. Então muito cuidado nisso aqui. Tem que ser firme, mas você tem que conseguir movimentar livremente esse parafuso aqui com 2 dedos para fazer o ajuste de profundidade da lâmina. Feita a montagem da plana, é hora de fazer o ajuste inicial dela antes de começar os testes e ajustes finos. Então o que você vai fazer aqui? Você tem que primeiro descobrir para que lado que você coloca mais ferro, mais lâmina para fora e para que lado que você retrai a lâmina. Então você vai ter que girar aqui e ver o movimento da lâmina, quando que ele vai para frente e quando que ele volta. No meu caso aqui, girando para a direita, no sentido horário, é mais ferro que é colocado para fora da plana. Ele vai sair aqui embaixo na boca. Quando eu giro para a direita, o ferro vem mais para fora aqui na boca. Quando eu giro para a esquerda, o ferro é retraído, de volta para dentro do dispositivo da plana. Então o que você vai fazer aqui? Descobriu isso, você vai começar a configurar a profundidade de corte da sua plana. Vai virar a plana aqui de cabeça para baixo e vai olhar aqui na parte de baixo quando que a lâmina começou a sair. Cuidado se você for fazer com o dedo para não passar isso muito forte, porque você pode cortar. Se a fiação estiver bem feita, você tira uma tampa do seu dedo rapidinho. Daí você vai sentir aqui quando que a lâmina começou a sair em ambos os cantos aqui, ó. Vai ajustando aqui por baixo, então para a direita mais lâmina, para a esquerda menos lâmina. E quando você começou a sentir a aresta de corte para fora aqui, você para, está ok.
Depois que você ajustou a profundidade, você vai ajustar a lateralidade, o paralelismo dessa lâmina aqui em relação à boca. Então você vai ter que ver aqui quanto de lâmina saiu nesse canto e quanto de lâmina saiu nesse canto. Se um canto estiver mais alto que o outro, você vai usar então essa alavanca aqui de ajuste lateral para fazer o equilíbrio dessa lateralidade, deixando assim a lâmina paralela. Então sempre você vai girar a alavanca aqui, vai torcer a alavanca de ajuste lateral para o lado do canto que está mais alto. Então, se esse canto aqui estiver mais alto, você vem com a alavanca para esse lado de cá, para o lado que está mais alto. Então, aqui está mais alto, traz a alavanca para cá que vai baixar um pouquinho esse canto. Aqui está mais alto, leva a alavanca para o outro lado que vai baixar esse canto. Então, com o ajuste lateral aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, você vai ter então um canto subindo e outro canto descendo, conforme você vai mexendo aqui no ajuste lateral. Então assim você vai fazer o ajuste até que você sinta com o seu dedo, por exemplo, um pouquinho de lâmina para fora em ambos os cantos, até que você tenha a sensibilidade que isso está mais ou menos parecido, e daí você tem a configuração inicial da sua plana pronta para ser testada e fazer então a partir disso os ajustes finos. Com o ajuste básico pronto, a gente entra no tópico número 6, que é a utilização e o ajuste fino da plana. Eu estou aqui com uma peça de madeira presa na minha morsa, pode ser uma madeira bem macia para você começar, depois a evolução vai acontecendo naturalmente e você vai evoluindo o tipo de madeira que você usa também. Começa com um pinus básico para você testar, para você ir aprendendo, para você não sofrer no começo. O que você vai fazer? Com a plana ajustada, com o dedo, a gente sentiu que tinha lâmina aqui por baixo, que estava saindo da boca da plana um pouco de lâmina. Então você vai puxar, você vai retrair essa lâmina de volta até o momento em que você para de sentir isso com o dedo. Para comprovar isso, você vai passar a sua plana em cima de um pedaço de madeira aqui e você vai ver que não está cortando nada, então ela tem que passar livremente aqui. A partir do momento que está passando livremente sobre a madeira, você vai começar a girar então no sentido de aprofundar o ferro, de colocar mais ferro para fora da boca da plana. Então você vai girar um pouco aqui, vai começar a girar o botão de ajuste. Normalmente tem uma folga nesses parafusos de ajuste, então você vai girar um pouquinho, uma meia volta por exemplo, e você vai ver se vai começar a tirar material aqui ou não. Então gira um pouquinho, testa, gira mais um pouquinho, testa, e vai chegar um momento em que vai começar a cortar. Tá? E tem que ser devagarinho, você tem que ir meia volta por vez, um quarto de volta por vez, devagarinho para você ir percebendo quando que vai começar a tirar material. A partir do momento que começou a tirar material, bom, daí começam os ajustes finos. Qual que é o ajuste fino? Primeiro, a profundidade de corte. Se você tentou vir aqui e a plana trancou, travou porque está cortando demais por passada, está muito fundo o corte, você retrai a lâmina. Se você passou e não está tirando o material, você continua dando mais profundidade de corte. Então você vai ajustando isso aqui para começo de conversa. Depois você vai testar aquela questão do paralelismo, da lateralidade. Então você vai colocar a plana mais para um dos cantos aqui e vai passar para ver se tira material. Depois para o outro canto e daí você vai passar para ver se tira material. Se a espessura do material tirado em cada uma das pontas dos cantos for igual, então a lateralidade está ok, senão você ajusta com a alavanca de ajuste lateral. E daí você vai fazendo isso aqui até que você consiga obter o resultado desejado. E qual que é o resultado desejado? Tirar uma apara de ponta a ponta aqui de toda a largura dessa tábua, de toda a largura da tabuinha que você está usando aqui. Começa com uma mais estreita e vai pegando madeiras mais largas até você conseguir fazer toda a regulagem correta da sua plana. Detalhe, às vezes você vai aplanar uma madeira e parece que a plana está trancando nessa madeira. Então você pode tentar inverter ela de lado, porque às vezes a fibra da madeira está na posição contrária e isso dificulta muito o trabalho com a plana manual. Como que eu vou saber se está invertido, se não está invertida a minha madeira? Quando tranca demais, quando fica buracos na madeira após você passar a sua plana, é um indício de que a madeira está com a fibra ao contrário. Esse tipo de rasgado na madeira aqui, ó, pode ser um indício de ou madeira ao contrário ou afiação deficiente. Nesse caso aqui, a madeira ao contrário causa esse rasgado, esse efeito de arrancar pedaço da madeira.
A plana precisa cortar a madeira, não ir pulando, não ir rasgando, não deixar buraco. Ela precisa deixar uma superfície lisa e uniforme. Isso aqui é um indício de ou má afiação, ou então de madeira com fibra ao contrário. E esse aqui é o objetivo que está se buscando, ó. Uma para da largura da madeira que você está usando, ou da lâmina no caso, que você consiga enxergar através dela, ó, semi-transparente, fininha, largura completa. É isso aqui que você procura. Esse é o objetivo que você está buscando com a sua plana nesse primeiro momento. Ainda falando sobre a utilização da plana, é importante que a peça sempre esteja devidamente presa para você conseguir fazer a usinagem com plana. Se você não tem uma morsa, você pode prender na bancada com grampo sargento, por exemplo. Você pode fazer um bloco de parada para apoiar as peças que você está aplanando. Existem várias formas de você fazer isso. Normalmente a morsa serve para prender, principalmente para aplanar assim as bordas das madeiras, que é mais difícil de prender sobre uma bancada, por exemplo. Porém, se você não tiver morsa, você consegue improvisar isso com grampo sargento e outras madeiras. Então, olha só, você prende uma madeira aqui com grampo sargento, 1 ou 2, por exemplo. Então, você prende essa madeira aqui na bancada, você apoia a peça que você quer aplanar aqui e prende ela com outro grampo aqui, usando essa peça aqui. Então, lateralmente você vai prender. Então, assim você faz uma espécie de morsa improvisada para prender e poder aplanar essa peça aqui nesse sentido. Então, é uma das formas que você pode fazer caso você não tenha morsa. Para você aplanar uma peça de madeira aqui na face, o mais indicado é que você tenha um bloco de parada. Esse bloco de parada você pode fazer na sua morsa, por exemplo. Então você prende aqui uma peça usando a morsa. Essa peça fica abaixo do nível da peça que você vai estar fazendo o aplanamento. Daí você apoia essa peça aqui e você consegue aplanar então essa superfície aqui de uma tábua maior. Então é outra forma de você prender a peça. Também dá para improvisar isso com um grampo sargento. Então você pega uma peça aqui, coloca nessa posição, prende com o grampo aqui na bancada e apoia a peça que você vai aplanar assim. Às vezes precisa ser mais larga, colocar um grampo sargento de cada lado para conseguir dar apoio e sustentação também. Ou então colocar algum pino aqui, por exemplo, para apoiar a peça que você vai aplanar. Então existem várias formas de você prender. Mas o fato é que quanto mais presa a peça que você for aplanar estiver, melhor vai ser o seu desempenho utilizando a plana manual. Outra coisa que você precisa observar na utilização da plana manual é a força que você vai aplicar, como e onde você vai aplicar essa força. Então, se você vai aplanar essa peça aqui, por exemplo, no começo, na entrada da plana, essa mão aqui que vai na empunhadura frontal, você vai fazer força para baixo, nessa direção e para frente, para prender a plana contra a superfície que você está aplanando, para firmar ela contra a superfície. Então você vai começar fazendo força aqui para baixo, para a plana ficar alinhada com a superfície, e a mão de trás você vai fazer força só para frente, só para empurrar a plana no sentido que você está cortando. Depois, conforme a plana vai avançando aqui, quando ela chegar mais no final da peça, aqui você vai tirar a pressão que você está fazendo para baixo, porque senão quando chegar no final a plana vai fazer isso daqui. Tá? Então no final aqui, a pressão que você faz para baixo, ela diminui, e a força que você faz aqui atrás passa a ser para frente e para baixo. Então você faz a força de formas distintas, em posições distintas durante o percurso da sua plana. Então começa pressionando aqui para baixo e a outra mão para frente, e depois, no final, você tira a pressão dessa mão e mantém só a de trás empurrando até sair completamente da madeira. Isso requer um pouco de prática e você só vai adquirir esse conhecimento quando você começar a fazer o uso da plana manual. É normal que no começo você faça força aqui para baixo e a plana entre meio torta e estrague a peça de madeira, assim como é normal no final da peça aqui você fazer força para baixo e a plana fazer esse tipo de movimento aqui. Perfeitamente aceitável, e com o tempo você vai melhorando isso e evoluindo a cada vez que você usa a sua plana manual. Agora, outro detalhe em relação à utilização da plana manual. Você precisa se posicionar de forma que você faça mais força com o seu corpo do que com os seus braços, senão você vai cansar muito usando plana manual, não vai ser uma experiência satisfatória. Como que vai funcionar? Sempre você vai se posicionar com um pé à frente do outro, nunca aqui os dois juntos, porque senão você não vai ter apoio para dar o contrapeso necessário para fazer a força para funcionar a plana. Então, um pé na frente, o outro atrás, daí vai depender se você é destro ou canhoto.
Com a plana empunhada aqui corretamente, você vai então fazer o movimento do seu corpo para frente e flexionar um pouquinho o joelho. Você vai transferir um pouco da força do seu braço para o seu corpo. Então veio aqui, se posicionou, peças grandes isso muda um pouco, mas a maioria das vezes a gente trabalha com peças pequenas, então se posicionou, um pé na frente do outro, posicionou a plana e daí você apoia um pouco o seu braço aqui contra o seu corpo e você tenta transferir o peso do corpo para empurrar o seu braço, não ficar parado e empurrar somente o seu braço, porque senão você cansa demais. Então você transfere um pouco da força para o seu corpo. Vem aqui, apoia aqui o cotovelo. E você faz esse movimento aqui. Flexiona um pouco o joelho, ajuda com o peso do seu corpo a passar a plana na peça. Isso vai diminuir o cansaço e vai melhorar o seu desempenho usando a plana manual. A forma de pega da plana aqui, eu não vou dizer, isso é certo, isso é errado. Você tem que descobrir o que é confortável para você utilizar. Eu particularmente prefiro então apoiar aqui, normalmente no meio desses dois dedos, a parte frontal. E aqui atrás, eu gosto de pegar 3 dedos e o polegar e deixar esse outro dedo aqui, na lateral. Eu consigo sentir a vibração da lâmina, eu consigo ter uma noção de como a ferramenta está funcionando. Com o passar do tempo, o simples toque com o seu indicador aqui, você consegue saber se a lâmina está afiada ou não quando ela toca a madeira. Além do que, esse dedo aqui, ele é fácil para você puxar ele e fazer o ajuste aqui de profundidade. Outra coisa que ajuda também na utilização é não ir com a plana reta para frente, nesse sentido aqui. A resistência é maior, ela tem um pouco mais de dificuldade para cortar a madeira. Então, se você acostumar ir com a plana um pouco em diagonal, você vai conseguir ter um resultado melhor. Então você inclina um pouquinho a lâmina aqui e você vai ver que ela corta com uma facilidade maior, porque na diagonal tem menos resistência, menos atrito com a madeira. Antes eu mostrei para você o resultado esperado de uma apara na madeira, e agora eu estou mostrando aqui o resultado esperado de uma peça aplanada. É isso aqui, ó, uma superfície lisa, uniforme, sem nenhum tipo de marca de arranhão e que tem um pouco de brilho. Isso aqui é o que você busca quando usa plana manual. Se você conseguir ter uma superfície uniforme como essa, tirando aparas como as que eu mostrei anteriormente, você está no caminho certo. Chegamos agora ao último tópico, número 7, que é a preparação de uma peça usando a plana manual. Então eu vou te mostrar a lógica básica para você preparar uma peça de madeira usando plana manual. Eu vou usar aqui um sarrafinho retangular, mas para tábua segue-se a mesma lógica usada aqui. Aliás, eu aconselho que você assista um vídeo onde eu construí uma caixinha usando apenas ferramentas manuais. Lá você vai conseguir pegar muita informação importante sobre o uso da plana. Primeira coisa que você vai fazer então é regularizar uma das superfícies da madeira que você vai trabalhar. Então eu vou fazer aqui essa borda aqui primeiro. Quando você regularizou a primeira superfície, você vai fazer a segunda superfície em 90 graus em relação a essa aqui. Então eu fiz essa parte aqui primeiro e agora eu vou girar minha peça e vou fazer essa outra lateral aqui. Qual que é o objetivo aqui? O esquadro entre essas duas superfícies aqui tem que ficar perfeito em 90 graus, o que não está acontecendo aqui agora. Então você vai pegar duas superfícies e vai fazer elas virarem referência para sua peça. Fiz a primeira, vou fazer a segunda aqui agora. Agora que você tem duas superfícies, uma em 90 graus em relação à outra, você tem que replicar isso para as demais. Você pode fazer isso manualmente, você pode, por exemplo, virar aqui, aplanar essa superfície e verificar se as medidas batem na extensão dela completa, então se ficaram paralelas as duas. E a mesma coisa vale para o outro lado, fazer paralela a essa outra superfície aqui. Uma maneira mais prática de você fazer isso, nesse caso, é usar um graminho de marcação. Porque daí o que vai acontecer? Agora que eu tenho duas superfícies de referência, eu vou fazer
a marcação das outras duas superfícies utilizando o graminho para saber até onde eu tenho que remover material. Então o que você vai fazer? A superfície de referência aqui é essa e essa que já foram aplanadas e estão em 90 graus. Agora eu vou configurar o meu graminho para ele vir até mais ou menos na borda aqui, ó, deixando um pequeno espacinho, tá vendo a ponta do marcador ali? E eu vou usar essa superfície aqui como referência para fazer a marcação. Então eu vou marcar toda a distância aqui usando aquela referência, aquela superfície que já está regularizada. Vou fazer toda a marcação aqui. E a mesma coisa do outro lado. Então marquei aqui, continua sendo minha referência aqui, vou marcar do outro lado. Repete isso usando como referência essa superfície aqui. Então configura o graminho, usando agora essa referência, faz a marcação aqui, inverte e faz a marcação do outro lado. Agora eu sei até onde eu tenho que remover material, até essa marcação que eu acabei de fazer aqui, ó. Tenho que remover aqui, até aqui, para ficar paralelo a essa. E aqui do outro lado, ó, eu preciso remover aqui, até aqui, para ficar paralelo. Então eu tenho marcas e é só usar a plana para remover esse material aqui, deixando essa superfície preparada. Então agora só repete o que a gente já fez. Marcou aqui a superfície, vai fazer a remoção até as marcas de ambos os lados aqui, para que essa peça tenha 4 lados perfeitamente no esquadro, um em relação ao outro. Detalhes que vão acontecer nesse tipo de marcação, nesse tipo de preparação aqui. Pode acontecer de você ter que tirar mais material nessa ponta do que nessa, ou ao contrário, mais material no meio, mais em uma das laterais. Então você vai ter que ir aprendendo como fazer isso com a sua plana. Quando você precisa tirar mais em uma lateral, você vai começar fazendo o aplanamento daquela lateral, com a plana um pouco inclinada. Então é que você incline um pouquinho, faça um pouco mais de força para um dos lados, ou comece a remoção nesse canto aqui, e depois vai inclinando a lâmina aqui até você ir chegando no restante da madeira. Então tudo isso você vai ter que praticar para pegar o jeito. Quando você precisa remover mais material em uma ponta do que em outra, se for aqui, por exemplo, você vai entrar com a plana aqui e você vai fazer o movimento de subida dela. Então digamos que aqui eu tenho que tirar mais material. Então eu venho aqui e levanto a plana. Ó. Levanta a plana. E eu vou começando a tirar material mais em uma ponta do que em outra. Se for lá no final, é a mesma coisa. Você vai lá, começa daqui até o final. Tem que tirar mais material daqui para frente? Começa aqui e vai até o final. Então você começa a aprender a tirar mais material em determinados pontos. Essa necessidade acontece bastante quando você tem que aplanar tábuas torcidas. Então se tem uma torção nessa tábua, às vezes você tem que tirar mais nesse canto, mais naquele. E depois que você tirou esses pontos mais altos, você vai dar a passada final uniforme de ponta a ponta. Então fiz todas as remoções localizadas que eu precisava, nessa ponta, naquela ponta, no meio. No final, você vai dar um passe de ponta a ponta para você tirar uma apara completa e fazer então a regularização da superfície. Primeiro remove os pontos mais altos e no final dá um passe completo até você ter o aplanamento total da superfície. Foi cansativo, mas finalmente chegamos ao final do vídeo. E eu espero sinceramente que você tenha gostado do conteúdo que eu fiz para você. Mas acima de tudo que você tenha aprendido alguma coisa que você possa ir lá e aplicar na sua plana manual e começar a usar essa ferramenta. A satisfação de usar uma plana manual, de uma ferramenta como essa aqui em um projeto, ela é impagável. Não tem como descrever. Você só vai conseguir saber do que eu estou falando o dia que você fizer tudo o que eu mostrei aqui na sua plana e começar a usar ela. É uma sensação indescritível. Usar uma plana manual, uma ferramenta manual de forma geral, ela exige muito mais habilidade, muito mais conhecimento e muito mais prática do operador. Não é como uma ferramenta elétrica que uma boa parte do trabalho depende de eletricidade. Aqui tudo depende de você, da afiação da lâmina até a força que você coloca na ferramenta para usar. Isso tudo requer prática. Então você precisa praticar, você precisa usar a sua plana dia após dia e não começa usando com um projeto importante, não começa usando com uma peça final. Começa com o resto de madeira, começa praticando, começa exercitando. Qualquer pedaço de madeira que você tenha serve para você começar a testar a sua plana manual. Aos poucos você vai ganhando confiança e principalmente a habilidade necessária para usar ela em um projeto de verdade.
Se você tiver qualquer tipo de dúvida, crítica, sugestão, opinião sobre o que você viu nesse vídeo, comenta aqui, interage comigo. Dentro da minha disponibilidade eu respondo todo mundo, vou interagindo com vocês e a gente vai trocando mais ideias sobre esse assunto. No mais, eu só tenho a agradecer a você que assistiu o vídeo, espero que você tenha gostado e eu te vejo numa próxima oportunidade.